E por falar nisso, na humanidade, temos de dizer que a Marilice ela é editora de uma revista, ano 2, número 9, e 2010, 2, ela já está um pouco mais adiantada do que isso. Não, ela está agora no número 10, ela é bimestral. Bimestral. Então começamos ela em novembro de 2008. Então aqui tem todas. Exatamente. Essa aí é a última. Uma coisa, Marilice, diz para os nossos telespectadores em casa, quem é o cuidador? Quando eu comecei a revista, eu coloquei esse nome na internet e não tinha quase nada. Agora tem milhares de coisas escritas pelo cuidador, como cuidador, né? O cuidador, no meu olhar, é qualquer pessoa que cuida de alguém e que se responsabiliza por alguém. Existem pessoas que dizem que o cuidador é só o de idosos, né? Mas o cuidador é um pai que cuida, é uma mãe que cuida, é um avô que cuida, é um tio, um primo, um médico, uma pessoa institucionalizada, né? Ou não é cuidador nenhum, que é aquele que não cuida de ninguém mesmo, né? Que é o que também é a margem da questão humana, né? Então eu parto do princípio que se o cuidador está bem cuidado, ele vai cuidar sempre melhor. Então, a revista é para cuidar de quem cuida. Que ninguém olha. Claro. É aquele que carrega o piano, que controla a vida do outro, que é responsável pela sua medicação, que é responsável pela proteção dessa pessoa, às vezes, pelo administrar seu dinheiro, a sua roupa, o seu frio, o seu alimento. E isso cria exaustão. E essas pessoas geralmente não se cuidam, né? Claro. Então, a revista vem para cuidar de quem precisa de cuidados. Precisa de cuidados, exatamente. Eu li até uma matéria recentemente na imprensa geral, falando justamente quem cuida o portador do Alzheimer, né? Do mal de Alzheimer. Não deve ser fácil, né? Não, tem a cuidadora que é a pessoa que às vezes é contratada pela família, que cria às vezes um problema na família, porque a família tem que abrir seu território para essa pessoa entrar. Claro. Então tem uma pessoa estranha dentro da própria casa que acaba se ligando de alguma forma, mas não é íntima da família, né? Então existe inclusive na revista matérias sobre arquitetura para também pensar esse espaço. Sim, claro. A gente traz parte jurídica, a gente traz um pouco de arquitetura, a gente traz textos para pensar o cuidado, trazemos matérias, às vezes, de filosofia, mas sempre com linguagem que qualquer pessoa possa ler. Então, tem um pequeno glossário, caso a palavra seja complicada, claro. Uma bibliografia para quem quiser ampliar o conhecimento, trazemos mitologia para pensar o ser humano, né? Claro. E vamos quebrando paradigmas, demonstrando que homens não cuidam, né? Isso eu escuto, né? Homens também cuidam. Então, tem uma das revistas que tem um filho cuidador, um marido que cuidou da mulher com uma lesão grave, até ela morrer, ele foi seu cuidador amoroso, né? Então, a gente tem que também mostrar coisas que existem, né, na sociedade para quebrar essas ideias, assim, de que o homem não é capaz de cuidar, ele é sim. Até heteromasculino, né? O cuidador. O cuidador. Uma coisa, como é que tu chegaste a ter essa ideia? Porque tu é artista plástica, escritora, arquiteta, como é que chegou até lá? Como é que eu cheguei a isso? Eu sou cuidadora. Sim. Eu tenho um filho e participei de algumas reuniões em centros de atendimento psicossocial quando eles estavam começando. E eu vi aquele grupo de mães na minha frente e disse assim, eu não quero ser morta desse jeito, porque as pessoas não têm vida própria, não têm nada, e eu sabia que eu tinha um filho que eu ia ter que cuidar a vida inteira. Então, eu comecei um movimento interno meu naquela época de querer cuidar dessas mães ou de fazer alguma coisa. Foi quando saiu o livro, aquele Como Controlar os Lobos. Sim. Que ele é dado de brinde para quem faz assinatura. E aí passou um tempo, né? Eu continuei com essa ideia, depois eu encontrei um amigo em Brasília que editava revistas técnicas, começamos a discutir por e-mail a revista, ela tem toda a história da discussão em e-mails, né? Que é o arquiteto Oswaldo Pontalti. E aí foi feito a gente foi montando esse pensamento, articulando esse pensamento. Aí foi lançado num congresso de arte terapia. Eu não tinha capital de giro, não tinha dinheiro nenhum. Vendi 30 assinaturas e paguei a gráfica. Bom. E aí comecei, né? E aí me dei conta que o produto era aceito mesmo, né? As coisas começaram a andar
Claro. E um movimento muito lindo ao redor da revista e que gratifica muito. E justamente eu estive vendo assim, já vi a revista antes e ela é multidisciplinar, não é? Sim. Porque de fato precisa ser, não é? Sim, ela que pode são ter o muitos foco, assim, área da gente da área pedagógica, da psicologia, da assistência social. Eu quero também o empresário cuidador, porque também diz que o empresário não cuida. Eu acredito que cuide, porque eu conheci meu pai, eu sei que ele tinha um olhar de cuidado sobre as pessoas. Certo. Então, a professora, eu quero matéria de inclusão. Como é que uma professora cuida de um portador de sofrimento psíquico numa sala de aula? Eu acho muito difícil isso. Eu tive um filho com isso, eu não entendo muito bem esse processo atual. Então, tem quebras de paradigmas acontecendo também na sociedade e a revista é para registrar essas coisas. Olha, parabéns pela iniciativa e vai em frente, porque realmente é isso mesmo. Alguém tem que fazer isso, né? E tu fazes muito bem. Mas então, tu és arquiteta e artista plástica. Como é que tu dialoga isso com a tua literatura?